Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi a aula 2 do nosso minicurso do mês de setembro, História do Brasil, contada pelas inscrições urbanas, ministrado pela professora Luma. Nessa aula foi conversado primeiramente sobre a Revolução de 30. Essa época é marcada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, o que gerou uma diminuição da compra de café, que na época era o principal produto de exportação do Brasil. Na época, o presidente era Washington Luiz, um presidente paulista do estado de São Paulo. Nessa época, não sei se vocês lembram, que teve a política do café com leite, em que um mandato era presidido por um governante paulista do estado de São Paulo e ele indicava para ser o próximo um governante mineiro do estado de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz indicou um outro paulista. Isso causou uma revolta muito grande entre os políticos, o que gerou a Revolução de 30. E qual foi a consequência disso? Washington Luiz foi deposto e quem assumiu o governo provisório foi Getúlio Vargas. E começa, então, a Era Vargas, também chamada de Ditadura Vargas, que foi marcada pela centralização no poder executivo, dando bastante poder ao presidente. Ele desenvolveu políticas trabalhistas, então foi desenvolvido o Ministério do Trabalho, direitos trabalhistas, isso tudo de uma forma política, como uma forma de aproximação das massas. Essa época também foi muito marcada pela propaganda política, para ressaltar as qualidades do governo, e Getúlio Vargas ele tinha uma forte capacidade de negociação política, tanto que ele conseguiu conciliar grupos opostos. Esse governo ele foi marcado por várias etapas. A primeira foi o governo provisório, de 1930 a 1934, que teve a Constituição de 1934, que instituiu o sufrágio universal feminino, que é o direito ao voto para as mulheres. A gente pode pensar nesse período dentro dessa inscrição urbana, né, que a união, isso foi uma conquista das mulheres, da união dessas mulheres. E também, como eu já disse, o presidente Getúlio Vargas teve, né, nessa época, o Ministério do Trabalho, e o presidente se envolveu muito na atuação dos sindicatos, tudo isso como uma forma política. Em sequência, teve o governo constitucional de 1934 a 1937, que ele foi marcado por dois grupos distintos. Um deles era a Ação Integralista Brasileira, AIB, que era um grupo de extrema-direita que tinha inspiração no fascismo italiano, que tinha como as principais características o nacionalismo xenófobo, então que é esse preconceito contra estrangeiros, o racismo, a antidemocracia e o culto à violência. Aqui nessa inscrição urbana, esse daqui é o símbolo do fascismo. E, em contrapartida, para bater de frente contra esse grupo, surgiu a Aliança Libertadora Nacional, ANL, como forma de luta antifascista no Brasil. E converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder pela via revolucionária. Com isso, com esse surgimento, o Getúlio Vargas já veio, colocou mais ainda o seu poder autoritário e cancelou as eleições de 38. E dessa forma se estabelece um regime ditatorial, que resulta no Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, em que Getúlio Vargas reforçou seu poder, reduziu a liberdade do povo, implantou a censura contra aqueles que eram opositores ao governo
intensificou as propagandas políticas como uma forma de falar sobre as qualidades do governo e se aproximar das massas. Também deliberou o fechamento do Congresso, das Assembleias Estaduais e das câmaras municipais, já que não precisava do poder legislativo para aprovar as leis, porque teve muito, ressaltou muito o poder executivo. Além disso, houve proibição da criação de partidos políticos. E em 1945, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento desse projeto autoritário e Getúlio Vargas é então deposto. Aqui nessa inscrição urbana, destaco essa frase, né, de liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, como essa época foi marcada por uma redução muito grande da liberdade, fica aí essa frase. Depois disso, teve a República Populista, também chamada de Quarta República, que se estendeu de 1946 a 1964. Essa época, o país foi governado por diversos presidentes, como Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, João Goulart, entre outros. Eu destaco aqui a fundação da Petrobras em 1933 e as principais características dessa época foi a industrialização, a urbanização, que pode ser representada aqui por essa inscrição urbana, e a democratização, que foi interrompida pelo golpe de 64, que nos leva à ditadura militar, que ocorreu no período de 1964 a 1985. Ela foi muito marcada pela restrição da liberdade, repressão àqueles que eram opositores do regime e uma censura intensa. Esse período foi governado por 5 militares, que eu destaco a seguir. O primeiro deles foi General Castelo Branco, de 1964 a 1967. Ele instituiu o Ato Institucional 1, que valia como lei, que garantia o poder aos militares e a permanência deles no poder, gerando um fim das eleições diretas, eleições pelo povo. Ele também instituiu o AI-2 em 1965, que determinava que todos os partidos políticos deveriam ser fechados, não existia mais partido político, não existia mais oposição a esse governo. E aqui uma inscrição urbana aonde você encontra a sua liberdade. Depois dele, teve o Costa e Silva, de 1967 a 1969, que instituiu o Ato Institucional 5, foi marcado por intensa repressão, violência e tortura aos opositores do regime e restrição dos direitos políticos e a liberdade de expressão. Então, era permitida a repressão e a violência àqueles que eram opostos ao regime. Era permitido por lei. E no final da década de 60, teve o tropicalismo, que foi uma forma de expressar a opinião, dos artistas expressarem a opinião, com destaque para o Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e muitos outros. Então, eram canções com letras tristes que falavam sobre derrota, solidão, partidas, que era a sensação que esse período deixou para esses artistas e para todas as pessoas. E aqui a inscrição ditadura assassina. Depois disso, teve Emílio Médici, de 1969 a 1974, que continuou a censura dos meios de comunicação e a tortura de muitos presos políticos. O Brasil ficou com uma dívida externa de 1,2 trilhão, o que gerou uma dependência do Brasil em empréstimos externos. Houve uma intensificação na desigualdade de renda e, em 1973, teve o aumento do preço da gasolina, a inflação subia cada vez mais
e o desemprego era muito intenso. Aqui, seu lucro é a fome do outro. Então, essa época, ela foi marcada por uma falsa melhora da economia, né? Mas, na verdade, gerou uma dependência no Brasil e dívidas muito grandes. Por fim, não, desculpa. Depois disso, teve o Ernesto Geisel, em 1974 a 1979, que continuava as violações dos direitos humanos. Em 1978, houve uma greve, um ciclo de greve, várias greves dos metalúrgicos, que a gente pode ver representado aqui, né, as greves dos trabalhadores. E o presidente tirou vários decretos que haviam sido feitos, como o AI-5. Agora sim, por fim, teve o João Figueiredo, de 1979 a 1985, em que aos poucos os presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram para o Brasil, e novos partidos políticos foram surgindo, o que levou então ao fim da ditadura militar. Aqui abaixo a ditadura, fora a ditadura, a inscrição urbana da época, muito vista em muitos lugares nessa época. Então, depois disso, vai surgir uma nova Constituição em 1988. Em 1989, que retoma o voto direto, o voto pelo povo. Em 1990, tem a criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que permite o acesso da população à saúde, aos estabelecimentos de saúde de forma gratuita. E foi essa a segunda aula, foi esse o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda essa semana saiu o vídeo de um resumo da aula 3 do mini curso. E então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.